Sejam bem-vindos a mais um podcast da Brokers Brasil. É um prazer tê-lo aqui novamente com a gente. Eu sou a Isabelle Polo, fundadora da Brokers Brasil, especialista em marketing imobiliário. E hoje eu tenho como host aqui comigo o Vitor Amaral, meu sócio aqui, especialista em processos comerciais para o mercado imobiliário. E hoje a gente traz mais um convidado de peso. O nome dele é o Igor Souza. Ele é proprietário da Igor Negócios Imobiliários, da Agaluga Gestão e Aluguel e da Hmob Imóveis Planejados. Ele hoje é referência nacional em imóveis para brasileiros que vivem no exterior, certo? Com mais de 500 clientes em 23 países. E tudo isso com menos de 5 anos no mercado. Hoje ele é referência em Itapema, também atuando em Porto Belo e Balneário Camboriú. Hoje ele lidera uma imobiliária com mais de 12 corretores e só em 2025 ele já contabiliza mais 195 milhões em vendas, somando mais de 152 milhões em VGV. O Igor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bora. É uma honra estar aqui com vocês, trocar uma ideia, falar um pouquinho do mercado e poder contribuir para quem faz parte desse podcast também. Boa. Com certeza. Bom, antes da gente entender mais sobre todo esse sucesso, esse número de vendas, o seu sucesso no mercado exterior, a gente quer entender um pouco mais sobre a sua história. Como que você entrou no mercado? Quem era o Igor antes de todo esse resultado que é expressivo? Conta pra gente um pouco da sua história. A história é até um pouquinho engraçada, que o Igor, antes de ser corretor, ele era um vendedor de mamão no Ceasa, né? Então, trabalhava lá realmente, acordava de madrugada, ajudava a descarregar os caminhões, vendia mamão para os mercados. Era uma vida bem pacata. E aí, numa janta de Natal, um primo meu me falou como é que era ser corretor de imóveis, quanto é que ganhava possivelmente um corretor de imóveis. Na época, eu lembro que ele falava que um corretor de imóveis aí que vendia todos os meses ganhava 12, 15 mil reais por mês. E aí, na época, eu falei pra mim mesmo, no dia que eu ganhar 15 mil por mês, eu tô muito rico. Eu não sei o que eu vou fazer com tanto dinheiro, vou poder morar melhor, ter um carro que eu sonhava, vou poder fazer um monte de coisa. 15 mil era muito dinheiro. E aí, eu fui ver como é que era pra fazer o Cresci. E na época eu lembro que era 1.500 à vista ou 1.600 no cartão. E eu tava tão lascado na vida que eu não tinha nem 1.500 na conta e nem limite no cartão pra fazer o Cresci. E aí apareceu uma imobiliária que tava contratando corretores sem experiência. E aí o cara me contratou, corta pro Cresci, não vê essa parte. Eu comecei a trabalhar sem Cresci. Fui plantão de vendas, comecei a atender uns clientes, lista fria. Eu ligava pra 50 pessoas por dia. E eu lembro que um cliente uma vez entrou em contato, que ele queria visitar um apartamento no final de semana, ele e a esposa. E aí ele falou, minha esposa gostou do apartamento, localização, a mobília, tudo certo. Mas a gente tava com uma dúvida, eu quero saber se esse apartamento é sol da manhã ou sol da tarde. E eu disse, cara, o sol nasce de manhã, sol o dia inteiro, né? Eu não sabia nada, não tinha noção nenhuma. E aí no meu primeiro mês de corretor de imóveis, eu vendo 5 apartamentos, 2.200.000, faço tipo assim, 50 mil reais de comissão no meu primeiro mês. Aí assim, aquilo, transformou a vida ali pra frente, fui ganhando vários prêmios na imobiliária. Desde que eu comecei a minha profissão, há 5 anos atrás, eu nunca vendi menos que 1 milhão no mês, então sempre tive bons resultados. E aí as coisas foram acontecendo. Então assim, tem altos e baixos, perrengues, meses históricos, meses mais fracos, mas assim, começou um primo meu me falando do mercado imobiliário e o sonho de fazer 15 mil reais por mês. Era isso o meu objetivo quando eu comecei. E aí, nesse seu início, que você fez esse 50 mil em comissão, como que tu prospectou esses clientes? Foi lista, foi ligação, foi indo, indicação, marketplace? Assim, eu era uma pessoa totalmente anônima, desconhecida, sem padrinho, sem indicação, sem contato, sem network nenhum. Então, assim, que eu me lembro na época, uns 3 contatos, era uma lista fria. Tipo assim, eu tinha uns 150 nomes que eu tinha se cadastrado em campanhas mega antigas da imobiliária. E não é uma lista fria que tu recebe lá no teu celular, um monte de... Não, era impressa numa folha 4 de lado, o nome do cliente, o bairro que ele estava procurando, o e-mail, o telefone. Era aquilo a minha lista fria. Então, era ligação arcaica mesmo. E 2 clientes foram de plantão de vendas. Então, eu ia lá pro plantão de vendas sexta, sábado. Eu adorava ir pro plantão no sábado, porque eu sabia que sábado era o dia que os clientes saíam para olhar imóveis. Então, eu adorava pegar os plantão de sábado. Eu realmente ia pro plantão de manhã, levar uma garrafinha de café e ficava lá o dia inteiro, esperando entrar 2 pessoas o dia inteiro. Era na guerra mesmo, igual o pessoal faz hoje, eu fazia também. Legal. E você acha que fazer desse jeito é o jeito mais eficiente ou até melhor? É previsível? Dá pra viver sempre só fazendo a lista fria e plantão? Eu vou falar pra vocês. Eu acho que
a gente sempre vai fazer o melhor que a gente pode, o que a gente tem. Uhum. Naquela época eu não tinha como fazer um anúncio, eu não tinha um site, não tinha um portal, eu não tinha uma rede de relacionamento, não tinha indicação. Era o que eu tinha e naquele momento o melhor que eu tinha eu fazia. Então assim, eu tinha um plantão no sábado, então eu chegava o mais cedo possível e ficava até o sol se pôr, o máximo de tempo que eu podia. Quando o cliente entrava, eu dava o melhor atendimento, pedia pra ir na obra, subia na escada, capacetinho, aquela frase que o Ricardo Martins fala, ó, imagina tu e a tua família acordando com essa vista todos os dias. Era isso, era o melhor que eu podia naquela época. Legal. Então hoje a gente tem uma estrutura, dinheiro para fazer investimento, para marketing, para campanha. Hoje a gente faz o melhor que a gente tem, mas naquela época era o que tinha. Então não tem como um corretor hoje ele querer começar no mercado, andando de carro importado, usando tênis de marca, gravando vídeo cinematográfico. Com uma head cômodo. Com drone e avatar, fazer um tour. Lógico, quem começa hoje não tem como. E quem tá fazendo isso hoje também começou lá de baixo. Então tem que entender que é um processo, é uma caminhada e não tem como tu sair do primeiro andar e ir pra cobertura no primeiro dia. Perfeito. Então, é um processo. Quem começa hoje, em qualquer lugar que tu começa como corretor hoje, eu imagino que 90% começa com uma lista fria, indo pro plantãozinho e escutando como é que é um outro atendimento até tu começar a ter os teus clientes. É um processo e todo mundo tem que viver isso. Fera. Então a gente tem uma janela aqui muito grande. Então há 5 anos atrás você vendia mamão no Ceasa e hoje você é referência em venda de imóveis. E aí você me falou que quando no seu início você fazia o melhor que você podia dentro das condições que você tem. O que você poderia assim deixar de insight pra gente, pra quem tá assistindo agora, e o tempo todo coloca empecilho em tudo que faz? Vamos lá. Até ontem eu falei com uma pessoa no evento e eu vou falar 2 coisas aqui que eu falei pra ele. A primeira coisa, eu conheço vários corretores no mercado que são referência. Os caras são astros do mercado imobiliário, fazem vídeos cinematográficos, vendem imóveis milionários, coberturas, vendem para famosos. E olha aquilo, cara, lógico, a gente tem vontade de chegar nesse patamar também. É o sonho de todo corretor, fazer vendas milionárias, ter comissões milionárias, andar com carros de luxo. Mas assim, até ontem eu falei para ele, cara, eu não sou nenhum corretor nota 10. Quero um dia poder ser, mas hoje eu não sou. Eu sou um corretor nota 7. Mas eu sou nota 7 365 dias por ano. Eu sou todo dia nota 7. Então é a constância. Então assim, todo dia eu chego de manhã cedo na imobiliária, no mesmo horário, vou embora tarde da noite, faço 40, 50 contatos por dia, ligo para 10, 12 clientes, faço 5, 7 propostas, todo santo dia. Não tem dia bom e dia ruim. Então assim, mês passado eu fiz uma venda de um apartamento na Barra Sul de Balneário Camboriú de 8 milhões e meio. No outro dia de manhã, às 8h15 da manhã, eu tava lá com uma xicrinha de café na mão, começando a fazer contato de novo. A maioria dos corretores, eles perdem a constância quando faz uma venda muito grande. O que a gente vê a maioria do corretor é o seguinte, faz uma venda grande, o que ele faz no dia seguinte? Ele vai no shopping, compra um monte de roupa de marca, ele compra uma viagem pra fazer com a esposa e ele relaxa no mês inteiro seguinte porque ele falou, não, cara, agora eu tô com 200 mil reais na conta, eu fiz uma venda. E não tem disso, né? O segredo de quem tá lá é gostar de fazer o processo. Porque quando tu ama fazer o processo, então eu gosto de chamar 50 pessoas, eu gosto de ligar para 12, eu gosto de fazer proposta, eu gosto de ir na consultora, eu gosto do que eu faço. E aí tem uma frase, essa frase pra mim hoje virou uma frase da minha vida e que eu descobri essa frase faz uns meses só, que fala o seguinte: o homem que gosta da caminhada caminha mais longe que o homem que gosta do destino. Porque quando você almeja uma coisa, você chega naquela coisa, você basicamente para. E quem gosta de fazer o que faz, vai fazer sempre. A maioria dos bilionários que a gente vê no mundo tem aquela pergunta, o que você fazia quando você ganhar 1 bilhão? A maioria responde, a mesma coisa eu vou cruzar as pernas. E a outra pessoa, exatamente, eu vou fazer a mesma coisa que eu faço. Porque eu não faço pelo bilhão, eu faço pelo que eu gosto de fazer. Exato. Então a constância, ela é o segredo. Eu falei pra essa pessoa onde falei, cara, o que define um corretor de sucesso do corretor mediano é o que ele faz quando ele tá com a conta cheia de dinheiro. Porque quando você tá precisando pagar o aluguel, você tá sem dinheiro nem para pagar o almoço, é fácil acordar cedo às 7 horas da manhã pro plantão de vendas e ficar o dia inteiro lá. Você tá precisando. Se precisando você não faz, aí acabou-se, né? Então assim, se precisando, você faz aquilo. Agora, o problema é continuar fazendo aquilo quando você não precisa. Uhum. Quando você tá com a conta cheia, quando você vendeu 5 apartamentos no mês, quando você tá com o seu VGV lá em primeiro lugar, lá no ranking da imobiliária, o difícil é fazer isso quando você não precisa. Então, o segredo é esse. Isso foi um dono de consultora que falou pra mim, porque eu tava num sábado de manhã, 7 horas da manhã, esperando o cliente na frente da consultora, ele falou, Igor, hoje que você tá vendendo 2 apartamentos por mês, é fácil fazer isso. Quero ver se você faz isso quando você vender 30 apartamentos por mês. E eu gravei isso. Então, hoje, meus corretores sabem. Mês passado, a gente vendeu 38 milhões. Poderia esse mês ter tirado 5 dias pra viajar pro Nordeste, Não tem essa. Hoje de manhã a gente tá aqui em São Paulo, de manhã cedo eu fui lá visitar uma fábrica de maquete, que agora eu quero começar a representar os caras pra vender maquete lá no Sul. Então, é trabalho o tempo todo. Tem o pessoal que gosta do workaholic ali, vou curtir.
tá tudo certo, mas não é esse pessoal que vai estar comigo aqui embaixo das minhas asas, não. Perfeito. Muito bom. Muito Bravo. bom. Bom, você me falou aqui pra gente que quando você começou, você não sabia absolutamente nada, fez 1 milhão no primeiro mês e desde então não deixou de vender nenhum mês seguido. Qual que foi a mentalidade desse Igor ali no início, entrando num universo novo e tendo um resultado que não é natural para o mercado? E o que esse Igor tem de mentalidade? Que a gente viu que mentalidade é um ponto muito importante aqui para você. O que esse Igor ali do passado tem, que o Igor também tem hoje, mas também o que tem de mentalidade agora como empresário dentro do mercado? Primeiro fato que sempre teve presente, não só quando eu comecei no mercado, como eu tô hoje, ou como eu era antes, é a resiliência. Então, assim, não tem o fato de existir, não tem o fato plano B, não tem a possibilidade de pensar que vai dar errado. Até hoje eu vi uma publicação e eu li sobre isso. As pessoas, geralmente, que têm um nível de sucesso elevado, elas acreditam tanto em si a ponto de ser ilusório. Às vezes, você enxerga muito mais potencial em ti do que existe. E até hoje, eu enxergo nisso. Tipo assim, quando eu tava lá no Ceará vendendo mamão, eu basicamente tinha dentro de mim que aquilo era algo provisório, momentâneo, que eu precisava fazer aquilo para pelo menos eu sobreviver aquele tempo que eu estava em Florianópolis para eu poder ir pro próximo degrau. Então eu sempre sonhei. Eu falava pra minha mãe assim, olha umas coisas bobas assim, falava pra minha mãe com 10, 12, 15 anos, que eu não sabia o que eu ia fazer da vida, eu só sabia que eu ia ser rico. Então era uma coisa que eu falava pra minha mãe. E já com 15 anos Legal. eu falava pra minha mãe que eu não sabia a profissão, mas eu ia achar uma profissão que eu pudesse trabalhar de camisa todo dia. Porque trabalhar de camisa era algo muito chique. Tipo assim, tu vê bancário, empresário, gente que trabalha em escritório, e eu queria trabalhar de camisa todo dia. Então assim, eram sonhos bobos só porque aquilo já estava mentalizado. Já tava no inconsciente, já enraizado. Então, eu já sabia que eu ia fazer alguma coisa. E hoje no mercado imobiliário, quando eu comecei a ter mais sucesso e resultado como corretor, eu já estava almejando o próximo passo. Então, assim, agora eu tenho que começar a achar pessoas que vão poder replicar o que eu faço. E aí, hoje, a gente conseguiu montar um time realmente de sucesso. Eu tenho 12 águias dentro do escritório, tenho zero problema de passar um cliente para qualquer um deles, que eu sei que eles vão dar o atendimento da forma que eu preciso que eles deem. E aí, hoje, a gente começou a criar um jeito de vender melhor para os clientes. Então, hoje, a gente não vende só imóvel, a gente vende uma solução inteira. Então... E aí eu gostar do que eu faço, porque eu gosto de ter um cliente que ele virou meu cliente, porque ele confiou no meu trabalho, ele virou um amigo, e aí a partir desse imóvel que ele confiou, que foi a compra, agora eu vou poder dar mais soluções para esse imóvel dele. Que eu vou poder mobiliar para entregar a chave na mão, eu vou poder gerenciar para esse imóvel dar resultado, para talvez daqui 2 ou 3 anos que ele receber o imóvel, ele me ligar um dia de manhã do nada e falar, Igor, qual é o próximo apartamento que a gente vai comprar, porque aquele está dando resultado? Então, a ideia é essa, é criar e sempre pensar no próximo passo. Então, quando eu comecei a vender um apartamento todo mês, assim, ok, já sei como é que vende um, agora como é que vende 2, como é que vende 5, como é que vende 30. Perfeito. Então, assim, ano passado, por exemplo, a nossa imobiliária, a gente vendeu 164 apartamentos. Foi um apartamento cada 2 dias. Bom resultado. A meta em janeiro era vender um apartamento por dia útil. 250 e 25. E ano que vem a gente vai vender um apartamento por dia. Então, e eu sei que a gente vai alcançar resultado, porque a gente vai vender um apartamento por dia. E a gente já sabe como é que faz isso. Por exemplo, esse ano, de hoje para trás, nos últimos 100 dias, a gente vendeu 100 imóveis. Então, eu já sei como é que faz. Eu não sei se eu vou conseguir manter essa constância até o final do ano, mas ano que vem a gente vai estar vendendo um por dia. Então, é sempre pensar no próximo passo. Então, tudo foram fases, sempre grato pelo que tem, sempre grato pelo que aconteceu, sempre aprendizado, mas sempre buscar o próximo passo. Uma dúvida, a nível de escala, para vocês escalarem com essa previsibilidade, que a gente sabe que uma vez que a gente tem métrica comercial, a gente tem previsibilidade de receita, né? O corretor, inclusive, que tá aí, não sabe quanto vai ganhar no próximo mês, tem previsibilidade, não tem processo. Como é que funciona na corretagem, que é um pouco diferente do nosso modelo de negócio lá de cá? Nível máximo de lead por corretor. Aonde você sabe que tá tipo assim, tá, agora eu preciso crescer meu time de corretor para conseguir atender essa demanda para poder vender o que eu tô projetando. Eu vou falar Como um que negócio que eu funciona aí? acho que... Eu sempre falo, eu imagino que nada do que eu penso, só eu que penso. Imagino que deve ter mais mães que fizeram filhos espertos, então deve ter mais gente pensando nisso. Boa. Mas eu acho que a grande sacada hoje do mercado imobiliário pro corretor não é o limite dele de atender lead. É tu conseguir diminuir o tempo ocioso dele. Porque a gente tem tempo para atender 150 leads no mês. O corretor consegue. O problema é que geralmente quando você chega no ambiente da imobiliária, você vê lá de 10 corretores, 6 estão no Instagram, 3 estão já olhando um carro no grupo de repasse, que eles vão comprar no próximo mês. É algo que é muita perca de tempo com coisas que não é frutífera. E quando você tá
lógico, não dá pra comparar, mas quando você vai pra uma fábrica, por uma linha de produção, você não vê ninguém no celular mexendo no Instagram na hora que tá lá parafusando uma roda de um carro. Então, se criar uma linha de produção, você conseguir tirar o tempo ocioso do corretor, e ao mesmo tempo que ele tira aquele tempo ocioso, ele consegue ter resultado, ele vai ter percepção. Não, se eu tirar 2 horas do dia menos no Instagram, eu consigo vender um apartamento a mais do mês. Então, já tem uma métrica. Então, por exemplo, hoje de manhã eu mandei uma mensagem no direct de um cliente. Eu faço no meu Instagram um trabalhinho bem manual assim. Todo mundo que começa a me seguir no Instagram, que eu vejo que vem através do anúncio, eu mando uma mensagem no direct dessa pessoa. A cada 15 mensagens direct que eu mando, uma me responde e deixa o contato dela. E a cada 6 pessoas que deixam um contato no meu direct, a gente faz uma venda. Então, eu já tenho uma métrica. A cada 100 mensagens que eu mando no direct para clientes, eu faço uma venda. Então, o que eu tenho que tentar fazer? 300 mensagens no mês? Ou seja, tem que tentar criar conteúdos que atraiam mais seguidores, que eu vou fazer mais vendas. Tudo é métrica. Sim. Então, se eu conseguir tirar do meio imobiliário os corretores ter menos tempo ocioso, que eles consigam atender 5 leads a mais num dia, no mês eles vão atender mais 45 leads e assim vai. Então, tem que criar métricas e saber que a gente tem a capacidade. É que o nosso mercado, como a gente trabalha muito no celular, e isso é um positivo e um negativo, é muito fácil você tirar de uma aba do atendimento e entrar no Instagram e entrar em uma rede social. Exatamente. E até tem um negócio tentador que é o seguinte, a maioria dos nossos contatos também vem do Instagram. Gerar conteúdo é um trabalho. Só porque às vezes você vai lá e posta um Reels e daqui a pouco você tá ali meia hora já girando, vendo Golden escorrendo, vendo jogo de panela, vendo viagem, e aí você perdeu o foco. Então, eu acho que tá muito em perder o tempo ocioso, trabalhar mais. Ontem no evento a gente já pegou várias táticas pra gente conseguir talvez trabalhar mais a base de dados. No ano passado a gente vendeu 16% para indicação, esse ano já tá em 19%, a meta é 20%. Então a gente já sabe, trabalhar mais indicação vai trazer mais clientes, sem precisar gerar novos leads. Agora a gente vai tentar fortalecer a nossa base. Então a gente pode tentar tirar uns 1% da base, a gente vai tirar mais. Então não é nem aumentar o time. A nossa meta não é... Eu nunca vou ter um time inflado. Eu nunca vou ter aquela sala de call center onde os corretores estão batendo cotovelo. Isso não é a nossa natural da empresa. A gente não tem essa ideia. Vai ser sempre um time muito pequeno, muito enxuto. Fazer extrair mais do corretor. É meio que na visão automotiva fazer um stage 2 no corretor para ele poder render mais com o que ele já tem. Boa. Todos os seus corretores gravam conteúdo hoje? Eles gravam os vídeos dos anúncios deles. Então, pelo menos o anúncio cada um grava o seu. A meta agora, a gente tá lá na empresa, a gente criou uma linha editorial para eles começarem a gravar conteúdos. Então, vai ser um vídeo meu, um de algum corretor. Um vídeo meu, um de algum corretor. Eu tenho essa facilidade, já tô acostumado, já gravo sempre. E agora eu quero ver se eles começam a destravar, porque eu sei que é importante ter o rosto deles também nas campanhas. Legal. Você trouxe uma estratégia aqui que a gente usa muito, que é a estratégia que a gente chama de social selling, que é essa de a cada novo seguidor que venha do anúncio, de um conteúdo, você chamar o seguidor, porque não é só um seguidor, aquilo é um cliente em potencial. Exato. E essa é uma visão que o corretor não tem. Que toda nova pessoa que chega no seu Instagram é uma nova oportunidade de venda. Só que a gente, além de travar na implementação dessa estratégia, a gente escuta muito, mas eu não tenho tempo para isso. E aí bate no que você falou. Que não é que você não tenha tempo, é que você tem muito tempo ocioso. Eu quero entender aqui, como é que você fez em questão cultural, dentro da sua empresa, para diminuir esse tempo ocioso do seu time e cortar as desculpinhas? Vamos lá. Não tem como cortar, a gente tenta cada vez diminuir, né? Então, eu tentei criar alguns calendários do que a gente faz. A gente tem dias na semana que a gente faz, tipo, toda quinta a gente faz a quinta-fire. Onde já começa com café de manhã cedo. Eu dou o almoço pra eles na imobiliária, pra eles nem pensarem em ir pra casa. Então já almoça lá, a gente pega uma fatia de pizza pra cada um, ou um hambúrguer, já almoça lá dentro. E a gente tenta botar uma meta onde só vai sair hoje da empresa depois que vender 3 apartamentos ou 5 apartamentos. E a gente tenta ficar ao máximo. Teve noite a gente ficar até 9h30 da noite lá, até sair essa última venda. Então, eu tento criar mecanismos pra diminuir. Então, por exemplo, na empresa, a gente implementou todo dia de manhã o café. Então, tem café da manhã na imobiliária, porque sempre tinha um corretor que fala, não, eu tenho que tomar café em casa, levar as crianças na escola, tem isso, tem aquilo, mas, cara, tem café na imobiliária, então não tem essa desculpa de esperar em casa. Porque eu já tenho essa percepção que o corretor que está mais tempo dentro do escritório, ele vende mais. Então, agora, a meta minha é trazer ele para ficar mais tempo em casa, mais tempo na imobiliária e menos tempo em casa, porque a gente sabe que em casa tem distração, tem a mulher chamando, tem uma criança, tem um cachorro, sempre tem alguma distração. E lá na imobiliária é um ambiente focado. Então, o primeiro passo é tentar manter o corretor dentro da imobiliária.
E como a gente é uma empresa que a gente tem uma parceria com o corretor, ele não é um funcionário, a gente não pode exigir o horário. Exatamente. Dá pra ter a regra, mas assim, não dá pra exigir. Então lá eu não tenho exigência de horário. Eu tento criar atrativos para eles estarem lá mais cedo. Então, criei um café, a gente botou lá uma cesta de fruta para eles terem um ambiente saudável. A gente tem muita atividade de descompressão, que eu falo, que é para mini golf, o joguinho de dardo, tem um sofá, tem um puff, agora vou botar um play. Porque eu sei, cara, tu ficar uma hora ali, dá uma hora que a cabeça dá uma cansada, tu vai lá, tira uns 15, 20 minutos, faz a lei de Pareto lá, e segue o jogo. Então, a gente tenta criar um ambiente lá no imobiliário que é um ambiente para os corretores. A minha imobiliária é uma imobiliária que ela fica de porta fechada, sem vitrine, sem anúncio, sem nenhum negócio entre aqui, não tem nada. A minha imobiliária é um ambiente para corretor, e se alguém quiser ir no imobiliário, tem que marcar horário. Se alguém chegar na minha porta, no imobiliário bater, eu abro assim só de olhinho, marcou horário? Não, então marca horário e fecha a porta, não deixa entrar. Porque o nosso ambiente é um ambiente de trabalho. Legal. Então, é pensando nisso. Boa. Legal. Cara, quer falar? Pode falar. Cadenciamento de trabalho. A gente, dentro da nossa operação, é um pouquinho diferente, né? O corretor, ele, pra gente, é o nosso closer. E aí tem uma pessoa que agenda os calls pro closer. Hoje, o gargalo nosso a nível de business, pra gerar mais e mais e mais resultados, chegar nesses 2 MMs que a gente quer, é conseguir agendar mais call. E aí, eu coloquei o time no presencial, comecei a perceber algumas coisas. Cadenciamento de trabalho. Então, às vezes, não é nem só o tempo ocioso, mas o jeito que ele tá fazendo o que ele deveria fazer não tá sendo eficiente. Então... Vamos lá, eu vejo N modelos de imobiliárias de venda que funcionam, né? E existem vários métodos de trabalho de funcionar, né? Até mesmo para quem vende, quem é do meio da educação, como vocês, curso de treinamento, não existe só um método certo. Uhum. Você tem que achar um método que funciona na sua empresa, como a imobiliária. Ontem eu estava estudando o exemplo lá do Thiago Doni lá de Pissarras, que ele tem um SDR, que faz o pré-atendimento, e depois passa para o corretor, e se o corretor não fecha, volta para SDR e vai para outro corretor. Cara, um exemplo, assim, muito legal. Eu não consigo quebrar o atendimento onde entra no SDR e depois quebra para um corretor e depois quebra para um closer. Parece que fica muito parcelada a venda. Sim. Então, a gente, lá, o lead cai na hora na mão do corretor e ele já faz o atendimento. E a gente, lá na nossa empresa, que não é o correto fazer, né? Fique claro isso, a gente não usa CRM. Pô, vocês vendem centros e não usa CRM. Todo lugar que eu falo leva uma bordoada. Assim, pô, tem que botar um CRM. Cara, mas Caraca. assim, ó, a gente percebeu que o nosso método de venda ele é muito mais velocidade do que controle. Mesma coisa você pegar um carro de corrida e você começar a criar 1000 componentes de segurança. Cara, não tem um carro de corrida, ele não é seguro. Quem vai andar 300 por hora sabe que vai ter o lance de tu poder bater e morrer. Genial. Então, assim, por exemplo, 20% das nossas vendas de apartamentos de 800 mil pela internet saem no primeiro dia. Ou seja, a cada 5 vendas, uma saiu no primeiro dia. O cliente entrou 8 da manhã e fechou às 5 da tarde. Como é que eu vou ter um CRM que ele vai mandar pra lá? O corretor fez o primeiro contato, ele vai no CRM, botou o primeiro contato feito. O cliente pediu material. Encaminhei o material. O cliente... Não dá tempo. Cara, é 5, 6 leads por dia pro corretor. Então ele já faz atendimento, às vezes ele pega o telefone, liga 1 hora pro cliente e já fecha o negócio. Como é que ele vai lá preencher 3, 4 etapas do CRM? Se ele já tá fechando a proposta no telefone. Então, eu percebi que se eu botasse muita informação e muito controle, eu perdia a venda. E no meu mercado, eu prefiro ter mais venda do que mais controle. Fera. E a frase para meus corretores é o seguinte, eu prefiro segurar um louco do que empurrar um bobo. Eu fui num treinamento uma vez... diferente, cara. Parabéns. Exato. Eu fui uma vez num curso, e aí a pergunta era o seguinte, você tem que escalar uma árvore, e você tem 2 opções. Ou tu contrata um esquilo, que ele é um exímio escalador de árvore, ele vai saber, mas você não vai conseguir controlar ele. Você vai ter um puta de um trabalho para você controlar ele. Ou você prefere contratar um cachorro que você vai poder treinar, domar, instruir, e ele vai subir, só porque você vai demorar 3 meses para treinar esse cachorro. E aí, tipo assim, a sala tinha uns 50 donos de imobiliário. Eu fui o único que escolhi o esquilo. Porque eu prefiro isso, eu prefiro ter um monte de louco. Então, hoje na minha empresa, olha que fato interessante. Dos meus 12 corretores, 8 têm mais tempo de mercado do que eu. Mas aí é que tá. Legal. Eles querem alguém que tenha a capacidade de gerenciar toda a coisa e fazer tudo funcionar. Não adianta você estar com uma pessoa que tem muito tempo de mercado, mas ela vive 15 anos iguais. Então ela viveu 1 ano só de mercado. A gente vive há 5 anos, todo ano é algo diferente. Todo mês é alguma novidade, toda vez é uma estratégia diferente. Então a gente vive 5 anos novos. Então a estratégia sempre está evoluindo e buscando algo. E assim, tem controle, tem previsibilidade, tem tudo datado.
Mas a minha datação, eu tenho os dados da venda. Eu sei o que funciona na venda. Eu não sei muito o que funciona no processo. Então, aquele negócio lá de ter, quantos clientes responderam, quantos clientes foram para a fase de apresentação do imóvel, quantos fizeram proposta, não tenho isso. Eu sei o horário que sai mais venda, eu sei o tipo de cliente que mais compra, eu sei a localização no exterior que mais compra, eu sei o que o homem casado compra mais, o que o homem solteiro, eu tenho tudo lá datado do que mais vende. Então, essa é a nossa ideia, ter informação do que vende, não do processo. E aí a gente chega numa pergunta importante, que é: quando foi e como foi, por que foi que você decidiu começar a se posicionar para vender imóveis para brasileiros que vivem no exterior? Então, aí eu vou usar um termo também de um grande cara que eu admiro muito, que é o tal do Eike Batista, que ele usa um termo que é o tal do aborto na natureza, que não tem uma explicação lógica, não tem explicação científica, não tem algo que se tu olhar, não, aconteceu porque eu tive essa previsibilidade. É basicamente aquela última linha de Deus lá, teve um toque mágico lá que aconteceu, foi por acaso, entrou um cliente, olha a possibilidade disso acontecer, um cliente de Orlando, entrou num patrocinado meu da OLX, por um apartamento em São José, Santa Catarina. Nada a ver, não era onde eu morava, não era onde eu vendia, não era nada. E aí ele queria comprar lá, porque tinha uma cunhada que morava na cidade e falava muito bem de São José, mas ele não conseguia comprar lá, porque lá no mercado de São José, como em São Paulo ou qualquer outra região do Brasil, você tem que pagar ou o imóvel até ficar pronto, ou ir para o financiamento bancário. E aí não tinha como ele comprar, porque ele não conseguia nem pagar tudo até ficar pronto, e ele não tinha histórico no Brasil para aprovar um financiamento. E aí, por um aborto da natureza, naquela semana eu fui fazer um curso de vendas em Itapema, conheci o mercado de Itapema, vi como é que vendia Itapema, apresentei Itapema para ele, o cliente gostou, a cunhada foi até a cidade. Na hora que ele foi comprar o apartamento, ele falou quanto é que era a parcela que ele ia pagar, e eu falei que era isso mesmo, e aí ele falou, tá, então eu vou pagar $800 de parcela. E eu falei, $800 é a parcela que você vai pagar. E ele falou a seguinte frase: você devia vender para quem mora aqui fora, porque nessa parcela todo brasileiro consegue comprar um apartamento contigo. Nesse momento, tipo, o átomo encostou, fez a fusão das partículas, eu falei... É isso. Aquele meme Legal. da internet que você vê a tua cabeça assim explodindo, é isso. E a gente começou a anunciar no mês seguinte, e aí vendeu um apartamento pela internet no mês seguinte. Eu descobri a nova roda. E aí foi isso. Legal. E aí começou com um apartamento, e aí a gente já chegou a vender 40 no mesmo mês. Boa. Cara, dentro da empresa aqui na Brokers, a gente fala muito que o posicionamento, ele é a base da construção do sucesso. Sem posicionamento não adianta. Por quê? Isso que você teve foi, esse átomo, foi um posicionamento. Então, uma vez que você tem esse entendimento do seu pra quem e do seu porquê, as coisas começam a fluir muito, entendeu? Aí... E esse seu processo de conseguir achar esse posicionamento. Quando que entra os anúncios, a escala, o processo de venda, a cultura? Como é que foi essa transição do, cara, tô vendendo um imóvel por mês, vendi um imóvel na internet, pra agora eu vendo 30, eu vendo 40 imóveis no mês, enfim. Ela não acontece do dia pra noite, e ela não acontece de um mês pro outro, ela é um processo de escada, de escalada, né? Então, assim... por exemplo, hoje a gente é um escritório que a gente, pelos números que a gente é o número 1 em vender para brasileiros que moram fora do Brasil, né? Então a gente vende só lá para fora, é nosso mercado. Mas assim, quando a gente começou a se auto-intitular isso, a gente era, eu acho que muito provavelmente não, mas eu trago aquele negócio do Maquiavel, que é a aparência mais importante do que o ser, e a gente começou a se auto-intitular, porque até então ninguém se auto-intitulava. Então, se existe um título que ninguém eu vou assumir esse título. Vai por WO mesmo, ninguém se pegou, eu vou lá e peguei. E aí a gente começou a virar referência. Então, assim, quando um cliente entrava em contato conosco, ele mesmo assim podia ter entrado em contato com outra imobiliária era uma imobiliária que vendia imóvel em Itapema. Tudo certo, mas a gente era imobiliária que vendia para brasileiro que mora no exterior. Então, começava a ter um pouco mais de apreço por esse cliente. Ele começava a se identificar mais. Então, a nossa imobiliária ela é toda decorada para o cliente lá fora. Tem 1000 bandeiras, tem 1000 símbolos. A gente tem uma parede com 50 relógios, com 50 fuso horários diferentes. Então, quando entra um cliente de alguma cidade, o corretor já vai lá e mostra, tá aqui na tua cidade, esse fuso horário aqui, assim e tal. Então, começa a gerar engajamento, começa a gerar conexão. E a venda ela é formada por 5 etapas: conexão, 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 conexão. Se não conectar com o cliente vai comprar contigo. Exato. Então, tem que ter. Então, o cliente começou a ver isso. A gente tem lá um painel de vendas de vidro que a gente bota todas as nossas vendas. E aí, cada venda a gente bota a bandeirinha do país que o cliente fala. Então, quando o corretor também filma aquele quadro de vendas e mostra para o cliente, ele vê lá 50 bandeiras, 100 bandeiras. Agora a gente está com 195 bandeiras.
né? Então, isso gera uma conexão e vai se habituando. Então, foi um processo. O fato de se posicionar, ele não se torna algo assim, vou me posicionar. Se torna uma necessidade de se posicionar. Não tem como você crescer sem você aparecer. Ninguém compra mais de só uma marca. A gente já vê hoje que marcas que até então eram marcas que eram só um tipo de produto, as pessoas começaram a aparecer na frente. Por exemplo, assim, qual é a necessidade do CEO da NVIDIA aparecer por causa... Cara, ele vende placa de vídeo que é para jogo ou para processo. Cara, ele tá lá dando declarações o tempo todo. Exato. O Adib mesmo. O Adib no Brasil, o Zuckerberg, cara, todos eles. Então, todo mundo precisou aparecer e a gente não foi diferente, ainda mais que a empresa leva o meu nome, então eu tenho que estar lá linkado, apesar de a gente já ter transformado a empresa já numa marca, mas assim, tô lá na frente o tempo todo, tem que aparecer. Então, começa a se tornar necessidade, porque a água começa a bater, você vê todo mundo fazendo Então, é aquele negócio que o Ricardo Martins fala, que o Mika falou no evento, cara, quem tem medo do ridículo no experimento extraordinário? Então, é isso, tem que fazer. É uma necessidade. Se não fazer, você vai continuar sendo a média do mercado. Esse é um ponto que a gente traz muito na Brokers Brasil, que é o que a gente chama de fincar a bandeira, que é escolher um território único, Exato, um nicho dentro do mercado imobiliário. Só que, ao mesmo tempo que a gente percebe que é muito importante, não só importante como imprescindível, é geralmente um parto, é uma dor. Porque existe uma coisa chamada medo de perder. O corretor ou o dono de imobiliário, ele vê tantas oportunidades que ele fala, nossa, mas se eu soltar aqui, eu vou perder tanta coisa. Quando, na verdade, o que a gente vê ali, a gente tem mais de 100 clientes. Todo cliente que teima e não se posicionar em um lugar único, ele é aquele justamente que tem problema em vendas. Mediano. Uma frase aí da nossa vida, cara, até para aprender a andar de bicicleta, a gente teve que alguém que confia na gente soltar. Então, é uma dor que vai acontecer. Exato. Trazendo até um contexto para o que ela disse, eu vejo que o problema muito do mercado é achar que posicionamento é like, curtida e videozinho bem feito, entendeu? Quando, na verdade, o posicionamento é você ter a especificidade de para quem você está atendendo, por que você atende essa pessoa e como eu gero conexão com ela. Então, exemplo, essas coisas da bandeira que você falou, isso não é algo digital, mas isso é posicionamento. Então, quando você tem essa clareza da tua estratégia de marca e para quem você vende, por que a pessoa compra de você, você coloca uma bandeira aqui na tua imobiliária, faz a venda pro cliente e grava. Ele pega e encaminha esse vídeo para alguém. Isso é posicionamento. Aqui, as pessoas acham que posicionamento é fazer vídeo pro Instagram. E isso é uma má informação do mercado que impossibilita muito corretor que até é, comercialmente falando, bom, mas não tem essa estratégia de negócio, entendeu? Eu tenho uma frase que ela tá pintada lá no meu escritório na parede, que é a frase de um piloto de Fórmula 1, que fala o seguinte: se tudo parece sob controle, significa que você não está rápido o suficiente. Então é aquele negócio do momento certo, da hora certa. Não, vou esperar então ter uma câmera 4K, um drone avatar que filma dentro do imóvel, eu ter toda a roupa do corretor, que é um blazer, um tênisinho de marca. Cara, se tu esperar tudo isso pra você gravar, você nunca vai gravar. O primeiro vídeo que você gravar vai ficar horrível. Você vai ficar com vergonha de mandar pra tua mãe, porque vai ficar muito ruim. O segundo, você até vai mandar a sua mãe, não manda pra ninguém, só olha e vê como é. Até ficar bom. Não tem como ficar... Cara, a gente tá acostumado a ver um negócio. Pra você ficar bom é uma coisa, você tem que ter 10 mil horas de prática. É a média de um atleta. A gente é um atleta no mercado imobiliário, a gente corre todo dia atrás. Então tem que começar do jeito que tem. Você tá lá com o Samsung S21, pega o celular lá e grava quando você tá indo pro trabalho, dá um bom dia pros clientes e fala da taxa Selic do Cube. Começa. Tem que começar. E eu falo muito sobre isso, por exemplo, assim, o Klaus, que é uma pessoa que trabalha na nossa empresa, a gente tá alinhado com ele. Ele é um educador no mercado imobiliário. E existem outras pessoas que têm, às vezes, uma rede social muito mais grande, né? Tem muito mais seguidores, mas que não geram o resultado e o faturamento e o engajamento que o Klaus tem. Porque ele está muito conectado com o cliente dele, porque ele está dentro da operação. Ele não é aquele cara que tem só a imagem bonita e só aparece, mas ele não está lá arregaçando as mangas e fazendo acontecer. Então, a gente faz o processo com o Klaus, mas quando eu ligo para o Klaus, olha só, essa parte aqui, o Igor, abre o computador aí, faz assim assado, escreve isso. Então, ele está alinhado. E a mesma coisa assim, lá na empresa a gente tem um fato que eu aprendi numa mentoria esse ano, que é o seguinte: dinheiro novo, fato novo. Se você quer ter um dinheiro diferente do que você tem que criar fatos novos. E a gente começou a impulsionar e patrocinar influencers fora do Brasil. Então, hoje a empresa tem influencer fora do Brasil, que são da comunidade brasileira, para gerar engajamento. Então, assim, gera posicionamento da nossa marca e a gente começa a ficar mais falado. Mas esses influencers não trazem clientes,
porque o cliente que quer comprar um imóvel, ele não tá escutando a opinião do influencer. Às vezes posiciona. Mas eu, com micro seguidores que eu tenho lá, não tenho uma rede social tão grande, quando eu posto uma oferta ou eu falo alguma coisa, às vezes atrai muito mais cliente. Porque eu sei que a pessoa que me segue é a pessoa que quer comprar imóvel no Brasil. Então, é o fato de ser posicionado e eu trago aquele negócio. Cara, curtida não vai pagar o boleto e não é o tanto de compartilhamento que você vai fazer o seu faturamento. Exatamente. Eu conheço N corretores que têm muito mais seguidores na rede social e não fatura 30% do que a gente fatura. Exatamente. 5 mil seguidores, Fazem 152 milhões em VGV. Por quê? Porque você é bem posicionado, cara. Então, assim, posicionamento, pra você que tá aqui vendo, não é sobre número de seguidor, curtida no Instagram. É sobre você ter um centro de comunicação muito forte pra uma pessoa em específico. Então, ele vende pra brasileiro no exterior. Ele tem 5 mil seguidores, só que são 5 mil compradores que estão ali dentro, que seguem, curtem, compartilham. Ele gera relacionamento dentro da rede. Traz as pessoas pra uma reunião, apresenta um imóvel. É 15 já, tá? Já tá em 15? Já tá em 15. Ah, não, já cresceu um pouquinho. Não sabia. mas é isso. Mas é assim, eu tô há 4 anos sendo fiel ao meu discurso. Eu tô há 4 anos fazendo a mesma coisa. O meu cliente sabe que vai me encontrar fazendo a mesma coisa, no mesmo formato, a mesma pessoa, a mesma simplicidade, a mesma idade, a mesma honestidade. Porque a gente está acostumado no mercado também ver pessoas que fazem passagens meteóricas, né? Que é aquele negócio que aparece uma noite e some. Exatamente. Aí aparece, faz uma venda milionária e some. E não tá mais ali. E aí lá na empresa a gente tem uma frasezinha, porque a gente sempre está acostumado a ver os corretores vender imóveis milionários. Vendeu uma cobertura da Cirela, vendeu um frente mar em Balneário Camboriú, vendeu um penthouse na Praia Brava, que são imóveis com valor agregado muito alto. Mas ele aparece só aquele momento e ele some. E lá na imobiliária a gente vende todo dia, e aí tem aquela frase que é onde pinga não seca. Então lá na imobiliária a nossa conta nunca tá seca, porque tá sempre pingando. Então a gente sempre tá vendendo, seja o ticket que for, o nosso hábito e a nossa frase que tá lá na fachada da empresa. Aqui vendemos todos os dias. Porque é todo dia e tem que ser todo dia. E ano que vem vai ser todo dia. Amém. Bom, então a gente tá diante aqui Bom, então a gente tá aqui diante de uma marca muito bem posicionada. Vocês se posicionaram como a melhor opção para brasileiros no exterior. Mas eu também quero entender como que vocês trabalham marketing dentro da empresa e principalmente quando foi que você entendeu que marketing imobiliário era essencial para o seu sucesso? Eu acho que eu entendi que o marketing era importante às 2h da tarde, quando eu cheguei na imobiliária que eu ia trabalhar a primeira vez. Que se não fosse com marketing não teria resultado. Lá já tinha um processo de anúncio, mesmo que pequeno e com uma verba pequena, mas já tinha. E eu antes de eu virar corretor, eu já sabia que eu teria que ter essa veia muito forte. Então, hoje o marketing da nossa empresa, eu não tenho medo de falar que ele é 50% do faturamento, depende do marketing. Porque a gente primeira coisa, a gente é um imobiliário digital. Então, tem que estar... o marketing tem que estar vinculado àquilo. Então, assim, hoje, do nosso custo fixo da empresa, 70% está no marketing. A venda puxa tudo. E a gente está muito acostumado, não só imobiliárias, empresários do ramo de vendas de vários ramos. Esse mês está mais fraco, eu vou cortar um pouquinho do marketing, eu vou reduzir a agência de gravação, vamos gravar então só uma vez a cada 15 dias e reduz. E todos os meses, quando precisou, a gente vai totalmente no contrário. Esse mês tá fraco, então bota mais 10 mil de campanha. Vamos gravar um vídeo por dia, vamos subir mais coisa, vamos ativar a nossa base. Porque o marketing hoje é tudo. As empresas enormes se posicionam com isso, às vezes com estratégias que eles gastam milhões, às vezes, para um jogador de futebol entrar com uma chuteira da marca tal, ou para uma atriz famosa ir para um evento lá da premiação do Oscar com a bolsa tal, ou com o vestido tal, porque, cara, o posicionamento tem que estar lá vinculado. Então, eu aprendi que não existe cortar o marketing. Se tá ruim, pelo menos mantém o que já tinha, mas tem que estar o investimento lá vinculado. A gente nunca recuou. Então, é aquele negócio, aquela frase assim, quando chegar na ilha, queima o barco, é literalmente. Então, não tem que olhar para trás. Aquela frase do Clóvis de Barros, né? Para trás nem para pegar impulso. Geralmente, quando as coisas começam a apertar, a primeira área que recebe corte é o marketing. Impressionante. Sei lá, vou falar uma besteira, mas corta o café, mano, deixa faltar dinheiro pra campanha. Exato. Não, o corretor é viciado no lead. Não tem como. A gente precisa do lead, a venda precisa disso. Por mais que a gente vai fortalecendo a base, a gente vai criando processo para aumentar a indicação, para aumentar a conversão da base, para ter mais follow-up, tudo isso é para melhorar a venda, mas toda empresa depende de clientes novos para crescer.
Sim. Ninguém consegue crescer com o mesmo número de clientes. A gente precisa tomar mais fatia de mercado, ter mais market share do que a gente faz, porque a gente tem que crescer desse formato. Boa. Cara, eu acredito em algo muito forte, que é o seguinte: imóvel é um produto de saneamento básico, do mesmo jeito que a gente precisa beber água, a gente precisa de um teto para morar. E, na minha opinião, o corretor que não tá enchendo o rabo de dinheiro, ele é um cara preguiçoso, porque hoje a gente tem aí. Você vai no imóvel, faz um vídeo do jeito que você consegue, aperta 3 botões no Instagram, faz um impulsionar com R$30 por dia. Começa a receber lead, leva lead no imóvel. Então, hoje a barreira para você vender um apartamento, ela é muito baixa. Então, o cara que tá aí sem grana, sem dinheiro, é o quê? É um cara preguiçoso, né? Pode falar. Cara, eu não posso falar que é fácil, né? Porque a concorrência no mercado é grande, tem N fatores, mas eu vou falar para uma pessoa que ela tá disposta a fazer o que tem que ser feito todo dia e seguir um processo dentro de uma imobiliária, seja a imobiliária que for. Não digo só a minha, vende. O cara que ele chega a participar de um processo e que seguiu o que tem que ser feito, ele não vende, ou ele fez alguma coisa errada, ou ele é muito preguiçoso. Então, assim, por mais que existem pessoas que têm mais talento, é óbvio que tem pessoas que têm mais facilidade, mais desenvoltura, tem um bloqueio menor, mas não existe o negócio do não é para mim. Você às vezes precisa talvez encontrar o teu nicho, né, encontrar o formato. Por exemplo, lá na nossa cidade tem as imobiliárias de porta, ainda como uma cidade turística, que passa o cliente na frente, olha a vitrine, tu vai lá, meio que tu capta o cliente lá, pega pelo colarinho e já vai mostrar o imóvel e vende. O Igor, nunca eu morreria de vergonha de abordar alguém na rua que eu não conheço, que tá só olhando. Então eu sou chato com o cliente que viu o meu anúncio, tomou o meu dinheiro, clicou na minha campanha e veio falar comigo. Então, esse cara, eu sei que ele tá interessado. Sim. Então, até ele me bloquear, ele vai cansar de escutar o meu nome e minha voz. Exato. Mas eu sei que ele tomou meu dinheiro. Ele gastou lá meus R$50 para custar um lead. Então, assim, eu não tô falando com uma pessoa teoricamente estranha ou que não tá interessada. Mas, assim, tudo existe um processo. E, realmente, quando alguém vem falar, que vem me dar uma desculpa de não vender pra você... Começou a desculpa, esquece. O cara que ele tem tempo para pensar numa desculpa, então não tem essa. Cara, o nosso mercado ele é um mercado realmente capaz de mudar a vida de muitas pessoas. Eu já tive pessoas que passaram no imobiliário que chegaram no mês com o aluguel atrasado e no final do ano tá andando de Mercedes. Então, não digo que é milagroso, mas é um mercado muito digno e quem quer ganhar dinheiro é o mercado que mais remunera. Não existe ficar a frase assim, muito clichê. Mostre o corretor que estudou como médico que eu vou te mostrar milionário. Cara, eu nem estudei, sei lá, um semestre de medicina. vamos botar no metrificando. Mas assim, a gente vive muito bem lá. Porque a gente trabalha todo dia e estuda todo dia e treina todo dia. Né? Uma das coisas que eu vou falar assim pro corretor corretor de imóveis, ele tem que investir na profissão. Vendeu, pega 5% daquela venda, vai lá, então, depois de fazer o expediente de trabalho, vai no shopping, investe em si, compra um livro, pega um final de semana que é tua folga, vai para uma outra cidade fazer um treinamento, uma imersão, um curso, investe. Porque a nossa profissão, a fatia de baixo, que quase não vende, para a fatia de cima, tá pouquíssimos passos de investimento na carreira e treinamento. Sim. É o básico do básico. Então, a gente, enquanto empresa, a gente acredita em algo muito forte. O mercado imobiliário, não só imobiliário, todos os mercados, mas principalmente imobiliário, a gente está vivendo uma transição. Então, o que funcionava antes está deixando de funcionar. As coisas como são feitas agora não é como são feitas antes. Então, até um posicionamento nosso é conseguir colocar esse corretor na nova onda do mercado, no novo jeito de se fazer as coisas. Sim. Então, por exemplo, você, 99%, 95% das suas vendas, você vende o imóvel sem o cara ir no imóvel. Então, ela tem um processo digitalizado. Tu captura o lead pelo digital, tu gera demanda pelo digital, seja Instagram, Facebook, não importa. Você traz esse cara e você vende. Então, enquanto empresa, a gente acredita muito nessa transição que o mercado está vivendo e o que a gente percebe é o corretor que não se posiciona, ele está sendo chutado do mercado. Ele está vendendo cada vez menos, com cada vez mais desculpas, culpando coisas externas. É que então, o seguinte, existem ainda no nosso mercado os dinossauros do mercado. Os dinossauros do mercado. Que ainda vendem com o telefone na mão. Fala com o cara, tô com um terreninho aqui daquele jeito que tu gosta, a região é assim, tem uma árvore no terreno, ou um apartamento aqui com vista pra praia.
Mas esse cara vende pra uma pessoa que também é da idade dele e também é do Exatamente. tempo dele. Não, e é um cara muito bem posicionado, ele é relacionado, isso é Exato. posicionamento. Mas a modernidade, ela vai chegando. Sim, Exatamente. Os isso, ao meu jovens ver, hoje- isso não é escalável, por Os exemplo. jovens hoje não compram mais desse jeito. O jovem hoje, talvez a nova geração que tá vindo hoje, eles já vão comprar imóvel só se tiver um tour virtual dentro do imóvel, que ele possa clicar lá, igual o Street View, Aham. e ir lá nos ambientes e ver a vista. E esse é o novo jeito de vender. Então, por exemplo, hoje eu já tô linkando com as construtoras da nossa cidade, que daqui a pouco eu só vou vender pra construtora que tiver a maquete na minha imobiliária. O cara vai ter que dar um jeito de comprar a maquete, porque o cliente quer visualizar qual é o andar que ele tá comprando, qual é a posição solar que ele tá comprando, ele já quer visualizar, ele não quer mais pegar só aquele catálogo e não, ele já quer, então tá se modernizando. A gente já vê hoje, enfim, plantões de vendas aí de grandes corporadores, já tem tour virtual, já fazem um decorado lá dentro do plantão para tu entrar, ver certinho a disposição dos móveis. Eu já vi plantões que tu tem um móvel solto e você consegue arrastar o móvel para se a tua disposição de mobília é diferente, você arrasta. Não, eu quero a mesa lá no canto, eu quero uma ilha aqui, você vai Legal. arrastando. Então, sim, tá se modernizando. Então, a gente tem que perceber que todo mundo tá ficando mais moderno e o corretor que não souber se adaptar a um novo jeito de vender. E assim, apartamento, incorporadores me perdoem, é commodity. Porque o tijolo é o mesmo que vai para todo mundo, o cimento é igual, o ferro é da Gerdau, o cano é da Tigre, é tudo igual. Muda o estilo de acabamento, muda um pouco o refinamento da mobília, mas assim, a parede ela é commodity. Então, o que vai vender mais é o benefício que aquele imóvel vai trazer e muito para os investidores o retorno financeiro. Então, assim, a gente já estuda muito. Por exemplo, até nos anos 2000, 18% da população pagava aluguel. A projeção agora para os anos 2020 é que pelo menos 23% da população vai pagar aluguel. Ou seja, mais pessoas vão pagar aluguel. A população brasileira também cresce. Então, nossa fatia de mercado para aluguel tá aumentando. Uhum. Então, o tiozinho do aluguel hoje vai ser o jovem que começar cedo a comprar apartamentos para alugar. A nova geração do tiozinho de aluguel é o cara que tem um monte de estúdio em São Paulo, ou um monte de apartamento na praia lá em Santa Catarina. É o cara que vai explorar essa demanda de aluguéis. Sim. Bom, explica pra gente o que é uma imobiliária 100% digital. Vamos dizer que a gente é um marketplace dos imóveis, então é basicamente isso. A nossa imobiliária ela trabalha de porta fechada, sem vitrine, sem anúncio, sem cavalete, sem porta, sem uma mesinha lá na rua esperando o cliente chegar. Basicamente, o cliente chega em Itapema, que ele não sabe onde fica o Igor, ele não vai entrar na imobiliária. A imobiliária, ela capta o cliente da forma online. Então, a gente está em presente... Quando você está lá no teu Instagram e alguém, por um acaso, assim, falar o nome Itapema, depois vai começar a aparecer a gente. Então, nossa métrica é essa, é aparecer... a gente criou uma estratégia de mercado que é vender imóvel para quem não está procurando. Então, assim, olha que loucura, eu não estou no Google. Porque quem pesquisa no Google já está procurando imóvel. Então, é um cliente talvez com nível de consciência mais elevado, já está se organizando, guardou uma entrada, já sabe exatamente a rua que ele quer comprar. Eu não. Eu tô totalmente... Eu venho pro cara que ele não quer comprar e eu tenho uma condição tão matadora que ele fica... Pô, eu não tava querendo comprar, mas nesse jeito eu consigo. Uhum. É basicamente isso. Então, se o nosso anúncio, com $20 por dia você compra um apartamento. Com $800 por mês você consegue comprar um quadra-mar. Com $1.000 você pega um apartamento pertinho da praia. Aí o cara falou, não, peraí, eu não juntei $20 mil para dar entrada no imóvel, mas se fosse só $1.000 por mês eu já consigo pagar hoje. Então a gente pegou o cliente que ele não tá procurando. Muito fera. O que você acredita ser os futuros das imobiliárias? Eu acredito que todas as imobiliárias vão se digitalizar e vão estar essencialmente na internet. Então, quem não se digitalizar vai fechar as portas, por mais que seja grande ainda. Porque, como você falou, Gen Z tá vindo aí. E Gen Z é cada vez mais digitalizada. Então, o natural é que cada vez mais donos de imobiliária se posicionem suas marcas, criem conteúdos. Uma das coisas que eu vejo, que apesar de todo esse movimento digital, inteligência artificial, todo esse mundo mais moderno que está vindo, existem ainda alguns itens que a gente compra, que a gente ainda não compra de um jeito artificial. Por exemplo, no dia que você chegar lá, no teu objetivo de comprar a tua BM 320i azul com interior terracota, você não vai querer ir só no site da BM, você vai querer ir lá na loja da BMW, fazer um test drive, sentar, ver o banco te abraçando, o vendedor lá bem vestido, te oferecendo um café expresso, você vai querer essa experiência. Sim. Por exemplo, de vez em quando eu dou presente para meus clientes, eu dou uma caneta da Montblanc, eu sou apaixonado na Montblanc, então
Até hoje eu me recuso em comprar caneta Moban pela internet. Eu quero ir lá na loja, eu quero sentar, eu quero que a moça bota naquele negocinho de camurça caneta, que eu pegue um papel, que eu escrevo e falo que eu quero essa caneta. Então eu acho que alguns meios eles não vão ficar 100% artificiais. Então assim, a gente está implementando lá uma SDR de inteligência artificial, que até então tinha me recusado a botar um processo que eu queria que fosse humanizado, mas a gente está criando, mas assim, é só para começar. Porque o cliente, ele quer escutar a voz do corretor, ele quer escutar a opinião de alguém que está no mercado há 5, a 10, a 15 anos, ele quer escutar alguém que vende todo dia, ele quer conversar com uma pessoa humana. Então, sim, eu acho que esses itens que têm um alto valor agregado, como um imóvel, talvez uma moradia, um apartamento de férias, ou o teu carro dos sonhos, você não vai comprar no digital. Você pode até ver. Concordo. Mas a hora que você vai criar o ato da compra, você quer falar com outra pessoa. Porque a gente é humano e a gente gosta de contato humano, né? A gente faz muitas coisas já com automatização, mas eu acho que esses itens, assim, que vai no nosso desejo, eu acho que a gente gosta de ter um contato humano. Eu acho que esse contato humano não vai se perder. Bom, você investe muito em marketing, investe principalmente em anúncio e você é muito criativo. A gente viu aqui. Conta pra gente o que é um bom anúncio para o mercado imobiliário. Como que você definiria? Vamos lá. Eu acho que o nosso mercado imobiliário ele não tem sorte. Tem ciência, matemática, métrica e constância. Então, assim, como é que se define um bom anúncio? E aí eu vou falar, não tem, eu acho. Sabe como é que um bom anúncio é? Você grava e testa. Se ele rodar, ele é um bom anúncio. Se ele não performar, ele não é um bom anúncio. Então, tem que testar. Por exemplo, é um bom anúncio você andar na rua com uma pizza na mão com boné? Se tu for pelo achismo, todo mundo vai falar que não é um bom anúncio. É o nosso anúncio que mais converte. Então não tem um bom anúncio pelo que eu acho. Existe um bom anúncio testado. Hoje, lá na empresa, já faz um ano que eu excluí a palavra eu acho. Quando o corretor fala, eu acho que tá vindo lead ruim, como é que tu sabe? Me manda a lista de quantos leads entrou, quantos responderam. Daí se você me trazer esse dado, eu vou concordar, mas não tem eu acho. Quando eu tô com alguma dúvida sobre venda, sobre atendimento, sobre negócio, eu pensei, galera, eu tô com uma dúvida sobre isso, vamos pegar o seguinte, o próximo mês vamos metrificar, eu vou dar uma fichinha pra vocês vão começar a preencher toda semana e no final do mês a gente vai ter esse dado, se o que eu acho realmente é ou não é. Então não existe achismo no mercado, por mais que o nosso mercado imobiliário é uma venda empírica, conversando com um outro humano que a gente nem sabe se vai comprar, é científico. Ele é tudo datado, não tem achismo. Por mais que é um mercado que não é nem científico nem exato, não tem achismo. Então, só tem um jeito de saber se o anúncio é bom. Grava, impulsiona e espera depois de 7 dias ver o resultado que deu. E não tenha preguiça de gravar criativos, né? Não tem preguiça. Quantos criativos vocês gravam no mês? A gente grava pouco ainda, só uns 50. Só isso, né? Só 50. 50. E todo o time agora tá gravando também. A gente sempre teve essa política que todo mundo gravava. Então, a gente roda... Hoje a gente tem, então, em 12 corretores, a gente tem 80 campanhas simultâneas rodando, 50 vídeos e 30 estáticos. Legal. Só isso por enquanto. Fera. Bom, pra gente, então, caminhar pro final, o que você diria, assim, o que você deixaria de direcionamento, de conselho para aquele corretor, dono de imobiliária, que ainda insiste em dizer que posicionamento não é importante, que marketing imobiliário não funciona? O que você diria para esse profissional hoje? Vamos lá, você tem que achar no que você é bom e delegar o resto, que isso é algo muito importante. Então, assim, eu vejo muito dono imobiliário que ele atende, que ele cuida da campanha, que ele cuida do financeiro, que ele cuida das compras, ele já tá abrindo o balcão, vê se tem papel, se tem café, ele cuida de tudo da empresa, ele é centralizador. E a gente vê N profissionais, N empresários e CEOs e donos de empresas que a confiança no processo ela tem que existir. Você tem que direcionar e delegar as coisas. Então é extremamente importante. Por exemplo, na minha empresa, eu sei que eu sou bom na parte criativa e na parte de vendas. Então eu ensino os corretores a vender e eu dou muita opinião em gravar os anúncios. Eu não sei um fluxo de caixa. Eu não sei nem quanto é que tá a alíquota de imposto. Eu não sei nada. Eu tenho que entender um pouquinho como empresário de contabilidade, vem um relatório final do mês. E eu vou lá. Às vezes a minha financeira tá lá fazendo projeção, fluxo de caixa, às vezes eu encosto lá dela e faço uma pergunta bem tipo assim, tá, e aquele negócio lá? Aí ela me responde totalmente teórica, eu assim, eu não entendi nada, mas eu finjo que eu entendi, porque eu tenho que estar ali cuidando do processo. Mas assim, existem coisas na empresa que eu não posso estar fazendo. Tu não pode estar o dono da imobiliária lá passando café, não pode... Cara, você tem que entender que você tem uma posição na empresa, existe uma hierarquia, e você tem que ter esse processo bem definido. Então é a primeira coisa.
se você acha que você não é digital, é só você pegar o seu celular, vai lá no quanto é que você gasta o seu tempo. Se você gasta menos que 2 horas por dia no teu Instagram, aí você pode concordar que você não é uma pessoa digital e o mundo não é digital. Mas eu não conheço uma pessoa que não fica pelo menos 2 horas no dia. No nosso mundo que a gente vive hoje, apesar de não ser saudável, Sim. né? E aquele cara que ele acha assim, eu não tenho tempo pra fazer as coisas, você começa a seguir lá o Alfredo Soares, o Thales Gomes, o Ricardo Eletro, o Demo Oliveira. Deixa eu citar mais algum que eu gosto de seguir aí. Sei lá, o Fernandinho. Tem uns 5 caras aí que eu gosto do mercado. Você acompanha a rotina dos caras e aí depois você tem coragem de falar no final do dia que você não tem tempo. Esses caras, eles fazem o dia deles, tem umas 30 horas, né? Então, assim, é seguir as pessoas que têm sucesso, seguir as pessoas que dão certo. Na tua cidade, você, provavelmente, se você não é a maior imobiliária da cidade, você deve ter algum outro cara. Então, assim, a gente lá tem uma frase que é o seguinte: pega o nosso principal concorrente, eu tenho que saber o que o cara come, que hora que ele acorda, que hora que ele chega na imobiliária. Eu tenho que saber tudo. Porque eu tenho que saber onde é que eu faço menos que esse cara. Pronto. Porque se esse cara tá fazendo alguma coisa, eu tenho que, pra eu alcançar ele, eu tenho que, no mínimo, ter mais velocidade que ele. Eu tenho que fazer alguma coisa a mais. Porque se eu fazer a mesma coisa que ele, a minha distância pra ele vai ser sempre a mesma distância. Então, tem que saber fazer mais pra você poder alcançar ou ultrapassar esse cara. Então, primeira coisa assim, você pega o seu concorrente, seu principal concorrente, sua principal referência, vê o que esse cara faz, e aí você tem que começar a fazer mais que ele. A primeira coisa para poder alcançar o teu concorrente é fazer mais que ele. Então já tem uma primeira coisa. E assim, cara, existem imobiliários que têm N processos, N rituais, N culturas de participar de coisas aí, de gritos de guerra, de tudo isso. Cara, tá tudo certo. Na minha imobiliária não tem isso. Na minha imobiliária é venda, é trabalho duro, é constância, é processo. Tem dias que eu peço, hoje a nossa meta é 50 ligações e eu quero o print de 50 ligações no final do dia. Tem que ligar para 50. Então, tem dia que eu chego lá, os corretores que eu vendo na imobiliária começam a me dar assim, que loucura que o Igor vai inventar hoje. Mas eu invento loucura. Tem prêmio aleatório. Às vezes quando eu chego lá com uma garrafa de vinho, uma nota de 100 reais, eu boto em cima da mesa e boto, o primeiro que fechar a venda com Pix pode levar embora. Então, assim, umas coisas loucas. A gente faz isso também. Ou boto no grupo, se alguém vender até meio-dia, vai almoçar espeto corrido comigo lá no Costelaço. Então, assim, eu boto umas metas doidas, assim, com eles. Então, geralmente na terça-noite eu lanço. Se vender 3 apartamentos até quinta, meio-dia, o almoço de quinta é madeiro. Tem um hambúrguer que eles gostam. E às vezes bate a meta. E, cara, eu peço madeira pra todo mundo. Então, legal. Assim, tem essas nossas culturas de venda, né? A gente, lógico, tem a sineta lá que o pessoal gosta de bater. A gente tem um painel de vendas lá de vidro que o corretor gosta de botar o nome do cliente, o nome dele, a unidade, o país que foi. Então, assim, existem alguns rituais. A gente tem uma premiação muito assídua, né? Então, eu premio muito meus corretores. Agora, em novembro, a gente vai para São Paulo, em Interlagos, na Fórmula 1. Eu vou trazer toda a minha equipe com tudo pago. Porque era a premiação deles. Se eles vendessem 80 milhões até agosto, a gente ia vir para Interlagos. E eles venderam. Então, venderam só o dobro, né? Foi básico. Era 80, eles venderam 150. Passaram um pouquinho da meta. Galera, pede mais. Então, e aí agora a meta, olha só, a meta pro final do ano é que se eles venderem 200 milhões até final do ano, eu dou um iPhone 17 Pro Max de 1 tera para cada um. Caramba. É o prêmio deles. E eles já estão lá perto, cara. Tá 150 vai bater. Então, já prepara o iPhone, já, certeza. É isso, não tem essa. Eu tenho muita premiação pra eles. Legal. Eles sabem que eu devolvo uma boa fatia do que a gente ganha. Uhum. Então, por mais que eles sabem que que a gente tem a nossa divisão de comissão, que vai uma fatia pra imobiliária, mas uma fatia disso volta pra eles como prêmio. E tem que ser, o dono de imobiliário tem que ter a percepção que ele tem que oferecer muito mais do que o mercado oferece para atrair bons talentos. Né? O cara que ele vai jogar, o jogador de futebol que ele vai pro Real Madrid, ele sabe que não é só um campo e um treinador, tem uma estrutura, Exato. Tem um nome, tem um respaldo, tem todo o prestígio de estar jogando com aquela camisa. Então hoje os meus corretores também, eu tentei criar na cidade a percepção da nossa imobiliária, ser uma imobiliária inspiradora, porque todo mundo quer vestir a camisa da empresa. Legal. Então a gente tem lista de espera para contratar. Hoje, se eu quiser contratar 15, tem 15 na fila esperando. Então, e a gente não tá contratando, tá fechadinho o time. Legal. Bacana. Bom, é isso. Bom, muito obrigada, Igor, pela conversa de hoje. Tenho certeza que vai ser muito produtivo para todo mundo que vai assistir esse conteúdo. Agregou demais. Acho que cabeças vão sair explodindo aqui desse material. Obrigada novamente. E, bom, a gente vai deixar aqui o Instagram do Igor, o Instagram da Brokers Brasil, para você seguir a gente, seguir ele, acompanhar mais desse trabalho incrível que ele tem feito, porque realmente é disruptivo.
é muito marcante, o que ele faz é incomum. Então, assim, sigam ele nas redes sociais, acompanhem o trabalho dele e mandem mensagem lá também. Deixa eu fazer um pitchzinho então no final, que os Claro. corretores estão acompanhando. Quem Vai. quiser vender imóvel lá em Itapema, Porto Belo e Balneário Camboriú, me chama que eu faço parceria. Chama. 50-50. E a gente tem Boa. muita consultora que paga só 6% só pra gente. Então vocês vão ganhar comissão maior fazendo parceria conosco. Ouviram só? Chamem ele e é isso. Bora fazer negócio. Bora fazer negócio. Fechou? Obrigada.